E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como Rafael Paiva deve escalar o time do Vasco para a partida amanhã contra o Atlético Paranaense, jogo lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada. Eu diria que jogar lá contra o Atlético Paranaense não é apenas complicado para o Vasco, mas para qualquer adversário que vai enfrentar eles lá no campo deles, sempre é muito difícil, sempre é muito complicado. Faz muitos anos que o Vasco não consegue um resultado positivo lá, faz muitos anos que o Vasco não consegue uma vitória, só que aquela história, tabus são feitos para serem quebrados, e quem sabe não é amanhã que o Vasco quebra esse tabu de não vencer lá do Atlético Paranaense. Não existe time imbatível no futebol, e eu acho assim que os jogadores do Vasco não tem que entrar com esse pensamento em campo, nossa, o time do Atlético Paranaense é imbatível, porque não é, cara, não é. Dá sim pro Vasco fazer um jogo competitivo, dá sim pro Vasco buscar essa vitória, é só os jogadores jogarem com coragem, não jogarem como covardes, porque senão aí a derrota já está decretada. Se o Vasco entrar em campo pensando, não, vamos segurar o empate, provavelmente o time vai perder. Agora, se entrar buscando também a vitória, como o Atlético Paranaense vai buscar a vitória também, vai dar jogo. O Vasco tem que tentar jogar, não pode aceitar uma imposição do Atlético Paranaense completamente durante os 90 minutos. Pelo menos o Vasco tem que tentar chutar no gol, coisa que não fez no jogo contra o Fortaleza, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. E vai fazer sua aposta amanhã em Vasco versus Atlético Paranaense, aposta aí pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show, campeão. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui já com a provável escalação que o técnico Rafael Paiva colocará em campo amanhã na partida Vasco versus Atlético Paranaense. Ele deve fazer a manutenção do esquema ali com 3 defensores, com 2 alas. Dessa vez ele deve vir com 3 jogadores de meio de campo, com 3 volantes, ao invés dele ir com 3 atacantes, como ele fez no jogo passado. Ele colocou 2 volantes e decidiu jogar com 3 atacantes. Ele jogando com 3 volantes, fica um esquema de jogo um pouco mais parecido com o que joga a Inter de Milão. Eles preenchem bem o meio de campo com 3 volantes, sobem muito os alas, né? Dão espaço também até para os próprios zagueiros aparecerem no campo de ataque. É um time assim que tem um futebol bem interessante. Só que a gente sabe que a ideia do Rafael Paiva amanhã não é do Vasco atacar, ter vários jogadores atacando, utilizando esse sistema de jogo. Muito provavelmente é para tentar segurar o ímpeto do Atlético Paranaense, principalmente no primeiro tempo, para já não sair perdendo assim logo de cara a partida. Então ele deve vir com o Léo Jardim no gol, deve ter ali no trio de zaga dessa vez, mais uma vez o Robert Rojas. O João Vitor pode ser que volte ao time titular, mas a princípio o Rojas vai começar o jogo. Ele que fez até uma partida razoável contra o Fortaleza, não comprometeu. A gente sabe que o João Vitor é um zagueiro que custou muito caro pro Vasco, que o Vasco não está fazendo valer a pena o investimento, mas quem comanda o treino é ele, quem tá lá vendo o dia a dia é ele, não é a gente assim, então é complicado de eu opinar. O Maicon deve jogar na zaga aqui pelo miolo de zaga, né, para tentar inibir jogadas aéreas do Atlético Paranaense. O ponto fraco do Maicon a gente sabe que é a velocidade. Se o Vasco em algum momento do jogo quiser adiantar a sua linha, fica exposto com o Maicon. Então é importante que você tenha zagueiros rápidos também para fazer essa cobertura do Maicon, que vai jogar aqui pelo miolo de zaga. Pelo lado esquerdo teremos o Léo mais uma vez jogando. E aí vai fechar a trinca de zaga do Vasco com Rojas, Maicon e Léo. Pela ala, pelo lado esquerdo, teremos o Lucas Piton. É muito importante nesse sistema de jogo, seria importante se o Lucas Piton tivesse mais liberdade para subir. Sabemos que esse sistema de jogo, no normal dele, é o ala subir bastante, é os alas darem bastante apoio como se fossem praticamente pontas. E tentar aparecer livres, tentar criar superioridade numérica, mas no Vasco provavelmente o Piton vai ficar aqui quase como um lateral, marcando apenas, pouco deve subir ao campo de ataque. Também deve dar suas escapadas durante o jogo. Pelo lado direito teremos o Paulo Henrique sendo mantido na ala pelo lado direito. E aí vem aquela trinca de volantes, com o Moura, que deve jogar, né, treinou normalmente, Juan Esforza jogando também, voltando ao time titular pelo centro. Ele entrou até bem no jogo contra o Fortaleza, achei a atuação dele mais segura, conseguiu dar um pouco mais de controle pro Vasco do meio de campo, quando ele acabou entrando ali no jogo. E teremos ali aquela dúvida entre Matheus Carvalho e Galdames, qual dos dois vai jogar
quem vai ser esse terceiro homem de meio de campo. Me surpreenderia muito se ele colocasse o Payet como esse terceiro homem de meio de campo. Me agradaria mais, porque é um jogador que tem muito mais qualidade lá na frente para tentar resolver o jogo. Mas se ele não tiver 100% fisicamente, é melhor nem forçar para depois, quem sabe, até agravar uma lesão. É melhor mesmo ele de Galdames ou de Matheus Carvalho para fechar essa trinca de meio campistas. Um jogador que sumiu do time do Vasco, que era muito utilizado na reta final do ano passado. Foi até utilizado em parte aqui do Campeonato Carioca. Foi o Praxedes, está completamente sumido, apenas recebendo um salário, não jogando. Não sei como ele está treinando, se está tão mal assim, se está tão horroroso. Mas está sumido, cara. O Praxedes não joga mais, não entra mais nas partidas. Depois daqueles jogos ali que a torcida pegou bastante no pé dele, ele não é mais utilizado no time do Vasco. Quem conhece um pouco mais sabe que o Praxedes era um jogador muito promissor e é triste, né, cara? O jogador se afunda completamente e nem entra mais em campo, perdeu muito espaço no time do Vasco. No comando de ataque teremos o Pablo Verratti jogando como centroavante do Vasco e o David jogando como esse atacante mais móvel, esse cara que vai até ajudar um pouquinho mais a fechar a marcação, como esse atacante de mais velocidade. O David, hora caindo aqui pelo lado esquerdo, hora eu acho até caindo também pelo lado direito para tentar dar apoio, mas assim, é um time do Vasco que, se não adiantar as suas linhas, se não tentar também jogar, vai ficar muito afundado no campo de defesa. Aqui no meio de campo, por exemplo, não tem ninguém com característica de criar situações de gol. Então, vai ser uma batalha pro Vasco conseguir uma vitória lá. Vai ser uma batalha. Tá complicada a situação. Você pegando assim um time olhando no papel, cara, você não vê muita criatividade do meio para frente. Então, o Vasco precisa bastante utilizar os contra-ataques. Vai ser importante o Paulo Henrique subir a cobertura do Rojas. Vai ser importante o Lucas Piton subir. Vai ser importante você ter o Matheus Carvalho com coragem para pisar um pouco mais aqui no campo de ataque. Até o próprio Hugo Moura. Quem sabe o Hugo Moura não marca a lei do ex, né? Pô, uma hora acertar o lei do ex tem que favorecer o time do Vasco. Sempre é contra a gente, nunca é ao nosso favor. Mas essa deve ser a escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Me surpreenderia se mudasse alguma coisa. Esse deve ser o time titular de fato. Quero saber a opinião de vocês. Fariam alguma mudança? Mudariam algo? O Atlético Paranaense vai vir aí também com força máxima para o jogo contra o Vasco. Vão buscar a vitória, se eu não me engano fazem 9 meses que eles não perdem lá no campo deles, mas é o que eu falei, tabus são feitos para serem quebrados, uma hora eles vão perder, e quem sabe aí o Vasco não cria coragem para jogar futebol, quem sabe o Vasco não estará amanhã iluminado por Deus para conseguir esse resultado, para conseguir essa vitória. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botãozão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu compartilhamento. Show? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!